O gráfico de barra é uma das visualizações mais comuns que existe por ser muito simples de entender e analisar suas informações. Porém, quando é construído esse tipo de gráfico, nós precisamos ter alguns cuidados para facilitar a tomada de decisão. Neste vídeo darei para você um conteúdo totalmente gratuito para você ver mais como construir dentro da solução ClickSense, uma das soluções líderes do mercado mundial de Business Intelligence, BI, e utilizar todo o poder deste tipo de análise. Além deste vídeo, darei um e-book para você totalmente gratuito com os 5 desafios para você transformar sua empresa com a cultura Data Driven. A cultura Data Driven nada mais é do que você tornar sua empresa orientada a dados, onde os dados são as bases principais para você tomar as melhores decisões. Mas, para isso, você precisa transformar cada pessoa, a cultura da sua gestão, como você toma a decisão e como você gerencia seus dados para transformá-la neste tipo de cultura. Deixei o link aqui abaixo para você na descrição para você fazer o download desse e-book. Eu sou Bruno Aguiar, diretor especialista de dados da Lead Data, e vou te ensinar agora as melhores práticas do gráfico de barra. Vamos lá? Vamos agora criar o nosso gráfico de barra. Estou na minha pasta de trabalho, dentro do ClickSense, arrasto meu gráfico de barra para a minha tela de desenvolvimento, amplio para toda a tela para ficar mais fácil a visualização e vamos incluir a dimensão produto. E depois vamos adicionar a medida venda líquida. Repare que o ClickSense automaticamente já ordenou o nosso gráfico pela medida e não pelo nome do produto, ou seja, ele ranqueou o meu gráfico. E perceba que o campo produto ele possui várias informações poluindo o nosso gráfico de barra. Então, nosso primeiro ajuste, nós podemos limitar a quantidade de produtos ou outra dimensão que aparece dentro desse gráfico. Vamos lá. Seleciono meu gráfico e aqui nas propriedades de dados, seleciono a dimensão produto e eu posso colocar uma limitação, posso colocar um número fixo. Só exibir as 10 primeiras barras. Essa barra cinza que ele monta no final é a soma de todas as outras barras que não estão aparecendo. Então é legal você utilizar isso para sua análise ou não. Então vale a pena você medir se é considerável utilizar este recurso de outros ou não. Então aqui eu posso colocar para exibir as 15 primeiras barras e ocultar, mostrar outros. Então agora eu tenho um gráfico mais enxuto que eu consigo ter uma análise melhor dos meus melhores produtos. Bruno, obrigatoriamente nós temos que limitar o nosso gráfico? Não, mas para a minha análise eu não quero agora analisar neste gráfico, dentro de um projeto, vão estar análises que contêm os produtos menos vendidos, por exemplo, mas nessa minha análise gráfica eu não quero analisar os produtos menos vendidos, eu quero analisar os meus melhores produtos. Então eu limitei meu gráfico para 15 barras. Vamos ocultar. O nosso número, repare, deixa eu apertar em concluído aqui para ir para a tela de usuário. Nosso número, repare que ele está resumido, 3,18 milhões. Eu quero ter o número de forma decimal, enxergar até os centavos vendidos. Então eu venho editar, seleciono meu gráfico aqui na minha medida de venda líquida, o formato numérico altero para número com 2 casas decimais. Agora o meu número está exato, então esse produto aqui eu vendi 3.175.191,54 centavos. Vamos lá, vamos continuar a nossa edição e entender mais configurações dentro do nosso gráfico de barra. Como eu falei anteriormente, o gráfico ele já veio de forma ranqueada pela minha venda líquida, pela minha medida. Bruno, no gráfico de barra é sempre bom ordenar pela minha medida? Sim, é sempre bom, a não ser que você utilize uma data, uma sequência de data, ano, mês, dia, semana, que aí faz mais sentido você utilizar essa dimensão de acordo com a ordem cronológica. Num gráfico aqui, como é produto, se eu ordeno pela ordem alfabética, eu perco minha posição. Quem é o segundo melhor produto? Quem é o terceiro? Quem é o quarto? Então aqui eu não consigo visualizar de forma ranqueada a posição de cada produto em relação ao todo. Então fica mais complicada a sua tomar decisão. Porém, se ao invés de produto, vou apagar produto e adicionar o mês de venda, por exemplo, ele ranqueou pela minha venda líquida, eu não tenho o acompanhamento e a tendência ao longo do ano, eu tenho os melhores meses para os piores meses, mas na ordem cronológica eu prefiro ver
como se comporta a venda de cada mês e quais são os altos e baixos. Então, para este tipo de análise, quando é uma data, a melhor forma é ordenar de ordem cronológica, que faz mais sentido. Então, eu sei que em setembro é o pico de venda, mas em março também tem um pico bom de venda. Então, eu sei que no primeiro trimestre o melhor pico é março e lá para o final do ano o melhor pico é setembro. Então, aqui eu consigo tomar algumas outras decisões. Então, quando é por data, eu prefiro ordenar pela ordem cronológica e não pela minha medida, que eu perco essa noção de tempo, de escala, de tendência. Então, vou desfazer aqui, descartar o mês de venda e vou adicionar o meu produto. Lembrando que tínhamos colocado um limite de 15 barras e sem exibir os outros. Pronto, nós temos aqui o nosso gráfico encaminhado. Vamos navegar por outras configurações. Indo aqui no nosso menu de aparências, vamos fazer algumas configurações básicas. Primeiro, colocar um título e um subtítulo para esse gráfico. Eu adoto a filosofia aqui. Qualquer pessoa que acesse um projeto de BI, sem nenhuma explicação, tem que entender os gráficos e as análises montadas. Se você não coloca informação descritiva dizendo o que é aquele tipo de gráfico, qual é aquele tipo de análise, fica mais difícil da pessoa entender. Então vamos colocar o título aqui de ranking por produtos e no subtítulo por venda líquida. Aqui agora eu consigo explicar para a pessoa que está analisando esse gráfico qual a função dessa análise. Aprofundando aqui em apresentação, nós temos aqui o estilo do gráfico, onde eu posso configurar a largura da minha barra ou o contorno. O contorno, não vejo sentido colocar essa informação, que acaba só preenchendo e dando mais cor ao gráfico e não faz muito sentido para análise. Então, gosto de deixar a largura já bem próxima uma barra da outra. E no estilo, eu posso escolher ou vertical ou horizontal. Quando utilizar cada um desse tipo de gráfico? Eu uso a vertical quando eu analiso um gráfico de barra por período, por data, ano, mês, dia, ano, semestre, hora, dia da semana, porque fica mais fácil o entendimento, porque é uma sequência lógica. Quando eu utilizo o gráfico de ranking, boa parte das vezes eu prefiro usar de forma horizontal. Por que isso? Nosso gráfico, dentro do nosso dashboard, não vai ter esse tamanho, ele terá um tamanho menor, porque aqui terão outros tipos de análise. E a leitura aqui fica um pouco mais difícil do que a leitura horizontal, que fica mais claro esse tipo de leitura. Então, por isso que quando eu faço um gráfico de ranking e ele está menor, eu prefiro deixá-lo de forma horizontal. Vamos expandir. Outra configuração que eu coloco o rótulo de valor. Eu deixo os valores expostos dentro do nosso gráfico. Por que eu deixo? Porque caso ele não fique dessa forma, eu tenho que colocar um mouse em cima para saber qual é o valor daquela barra. Então, eu prefiro deixar já exposto. Vamos editar. Outra configuração que eu deixo para limpar o gráfico, eu deixo o espaçamento de linhas. Ou eu deixo ele largo, com menos linhas de referência, ou eu deixo ele sem linhas, que para cada tipo de análise não faz muito sentido eu ter as linhas de referência. Essas linhas acabam sujando mais do que ajudando. Para este tipo de gráfico aqui, eu deixarei ele como largo, com poucas linhas sendo exibidas. Eu tenho as minhas configurações de cores do gráfico. Eu posso definir uma cor única, que eu posso selecionar que cor única é essa. E geralmente, quando é um gráfico de ranking, ou eu deixo na cor da minha identidade do projeto. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que a logo e destaque é azul, todos os gráficos terão em destaque a cor azul. Se eu tenho um cliente que a cor de destaque é vermelho, eu pego cores referentes a essa logo para associar os meus gráficos, para o gráfico ficar visualmente mais agradável às pessoas que analisam o projeto. Ou eu posso colocar por dimensão, por medida. Por medida, eu posso selecionar que gradiente eu posso utilizar. Se eu quero esse sequencial, se eu quero criando grupo, se eu quero do mais quente para o mais frio, também por sequência. Aqui fique livre para colocar do seu jeito. Como o gráfico aqui não reflete o poder de calor de mais quente para o mais frio, eu prefiro deixar com uma cor única. Nesse caso, deixarei azul, que é o padrão do ClickSense. Mas, Bruno, você utilizaria uma sequência de cores? Já utilizei e utilizo quando eu quero analisar, por exemplo, margem. Quando é uma margem, eu quero destacar as margens, as melhores margens, como
um azul ou um verde, e as piores margens como vermelho e o intermediário delas com amarelo. Então faz mais sentido eu usar essa sequência de cores. E vindo aqui por último, nós temos as dicas de ferramenta. O que é isso? Bom, eu vou vender aqui mais esse produto vestido halter. Vestido halter é o meu melhor produto com base em outras métricas? Não sei, eu teria que criar outras análises para identificar estes números, esses valores. Então, na dica de ferramenta, eu posso adicionar, vou desmarcar aqui, posso adicionar outras medidas que quando eu passo o mouse por cima da minha barra, eu vejo esses números. Por exemplo, vou adicionar a margem líquida. Venho aqui na minha margem líquida, transformo em número para percentual, que é uma margem, com uma casa decimal. Vou adicionar a quantidade de pedidos que esse produto saiu e vou adicionar a quantidade de itens vendidos. Aperto concluído. Quando eu passo meu mouse por cima, eu tenho aqui que a margem líquida desse produto é de 21%, a quantidade de pedidos 304 e quantidade vendidas 8.240 produtos. Posso alterar o formato numérico de cada métrica dessa. Mas aqui você percebe que agora eu tenho uma análise que eu consigo aprofundar outros números dentro de cada produto desse. Então, por exemplo, esse produto Top Terence. Eu tenho uma margem de 17%, vendi 234 pedidos e vendi um total de 6.430 itens. Então aqui eu consigo aprofundar em mais informações para entender mais sobre esse número comparado a outros. Por fim, uma dúvida bastante comum entre vários usuários é de: Bruno, se eu tenho esse gráfico aqui por produto, se eu quiser um gráfico por categoria de produto, eu teria que criar um gráfico lateral a ele, teria que criar um gráfico do lado dele para entender como se comporta cada categoria? Não. Se fosse assim, imagine quantas dimensões, quantos campos estão associados a produtos. Cliente, vendedor, categoria, país, enfim, uma enormidade de dimensões. Então aqui nós podemos colocar dimensões alternativas no nosso gráfico que a gente pode navegar por essas informações. Como assim? Vamos editar. Na minha habilidades eu tenho essa opção, incluir alternativa de dimensão. Posso adicionar, por exemplo, categoria. Aperto concluído. Perceba que do lado do nome do meu campo dimensão, que é produto, apareceu uma setinha. Agora eu posso navegar pela outra dimensão alternativa, que é a categoria. Então aqui eu tenho roupa feminina, esportivo, calçado masculino, calçado feminino. Bruno, e se eu realizar um filtro na categoria? Quando eu mudar para produto, esse filtro será refletido? Claro que sim. Selecionei roupa feminina e aperto no V. Do produto da categoria roupa feminina, quais são os melhores produtos vendidos? Então, vestido halter, vestido Le Baby, Top Terence, vestido Jack Flash. Então aqui você percebe que eu estou navegando pela minha informação, sair do maior grão para o menor. Bruno, posso adicionar mais de uma dimensão alternativa? Pode sim. Eu venho editar, aplico porque eu alterei o gráfico na minha área e posso adicionar, por exemplo, o vendedor. Aqui agora eu tenho o nome do vendedor. Perceba que nesse meu filtro que eu acabei de aplicar, eu saí da categoria para produto, eu saí do maior grão para o menor. E se eu fizer o inverso? Então vamos lá, vou limpar aqui minha categoria e vou selecionar o produto Bottle Winter. Do produto Bottle Winter, quem foram os vendedores que mais venderam esse produto? Altero aqui agora para vendedor. Eu sei que Helena Correia foi a minha melhor vendedora para esse produto. De que ano? Deixa eu selecionar o ano aqui, 2019. De que mês de venda? O primeiro trimestre. Então, Carla Rodrigues já foi minha melhor vendedora para Bottle Winter no primeiro trimestre de 2019. Perceba que, com um único gráfico, eu estou navegando por várias informações e tendo vários insights. Então, esta é a melhor prática de você criar um gráfico de barra ou até um gráfico de pizza, um gráfico de linha, um gráfico de combinação, outros tipos de gráfico. Mas, especificamente o gráfico de barra, você consegue adicionar dimensões alternativas e também medidas alternativas. Ou seja, um único gráfico pode refletir vários tipos de análises que você pode navegar e gerar seus próprios insights. Percebeu como é fácil criar um gráfico de barra dentro da solução ClickSense? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e siga nossas redes sociais. Nós temos outros conteúdos que vão fazer você crescer ainda mais no seu entendimento sobre análise de dados e alavancar sua carreira. Lead Data, você líder de seus próprios dados.